Volta para tua terra. Vai se acostumando, pois você vai ouvir muito isso aqui em Portugal. É o Casal Buscapé! Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Basicamente, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem delicado, tá? A gente sabe que é um assunto delicado porque muita gente gosta de certa forma, fingir que isso não existe ou que não acontece. Mas aqui eu vou tentar falar sobre experiências que aconteceram diretamente comigo e com a Carol, e também, talvez, experiências de alguns amigos que são próximos a nós. Mas antes de começar o conteúdo desse vídeo, que é polêmico, queria pedir logo para você, deixa o seu like aqui, deixa o seu gostei no vídeo, para ajudar a gente a difundir mais a nossa mensagem, os vídeos do Casal Buscapé. Basicamente, muitas pessoas perguntam por que nossos vídeos têm poucas visualizações, mas é porque as pessoas não compartilham, sabe? Vamos tentar encher esse YouTube, essas redes sociais de vídeos de qualidade, tá? Então ajuda a compartilhar os nossos vídeos, deixe seu comentário, deixe seu like aqui. Vamos fazer com que essa mensagem chegue a muitas pessoas, a cada vez mais pessoas, tá bem? Mas vamos pro assunto. Basicamente, pessoal, o que eu quero tratar aqui nesse vídeo, eu não vou explicitar que é xenofobia, que é racismo, nem nada do tipo. Isso aqui não é uma briga de minorias ou de maiorias. Basicamente, eu quero falar de experiências que aconteceram diretamente comigo, com a Carol e com alguns amigos também. Tá? A gente, sim, nesses 4 anos de Portugal, já presenciamos várias vezes, já ouvimos várias vezes pessoas falando essa frase: volta para tua terra. Sim, eles dizem assim: volta para tua terra. A verdade é que não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Foram inúmeras vezes que a gente escutou essa frase aqui em Portugal. Algumas vezes por brincadeira, outras vezes a gente via que era num tom meio xenofóbico, sim. Gente, a gente não pode fingir que não existe racismo, que não existe xenofobia, que não existe nenhum tipo de discriminação. Essas coisas, elas existem realmente. Um dos vídeos mais polêmicos que a gente fez aqui em Portugal, aqui no canal do Casal Buscapé, foi um vídeo que fala sobre racismo aqui em Portugal. A verdade é que, não vamos esconder, existe sim racismo aqui em Portugal e é algo muito sério, tá? E acima de tudo, a gente está tratando aqui nesse vídeo sobre casos de xenofobia. Essa frase é uma frase xenofóbica, ninguém tem o direito de exigir ou de pedir que você deixe um país ou outro. A verdade é que essa frase, na minha experiência particular, que eu ouvi diretamente dos portugueses, e foram portugueses assim, foram pessoas que trabalhavam comigo, tô contando aqui algo pessoal, tá? Eram pessoas portuguesas que trabalhavam comigo, que sempre quando discutia alguma coisa, acontecia uma discussão sobre algo, sempre falava: volta para tua terra, basicamente. E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não me estresso muito com essas coisas. Principalmente até porque na época eu estava em situação meio complicada, irregular, aquela coisa toda que todo migrante, ou não que todo, mas que grande parte dos imigrantes aqui em Portugal passa. Ainda não estava com a minha situação regularizada, então eu sempre pisava o pé no freio. E a verdade é que eu sempre levei na esportiva, sempre brinquei muito. Eu já falei aqui em outros vídeos, no Instagram também, @casalbuscapé, nos stories, que sempre quando falava isso comigo, sabe como é que eu respondia? Sabe? A pessoa falava assim: volta pra tua terra, por que você não volta pra tua terra? Eu respondia basicamente assim: olha, faz o seguinte, devolve a minha parte do ouro que vocês trouxeram lá do Brasil, que eu volto pra minha terra tranquilo. Pego o avião agora e volto pro Brasil. Só que você tem que devolver minha parte do ouro. Ou seja, a pessoa, de certa forma, mandava, ordenava com xenofobia, eu dava uma resposta bem engraçadinha para ela, assim, com um tom meio xenofóbico também, que existe toda essa polêmica de que os portugueses trouxeram o ouro do Brasil, pau-brasil, aquela coisa toda. Não vamos entrar em termos históricos aqui, em fatos históricos, mas existe essa história aí que rola, né, que conta os livros de história do Brasil. Mas basicamente era isso que eu respondia, tentava levar na esportiva, sabe? Tentava jogar um tom de brincadeira. Mas a verdade é que aquilo bate, aquilo, sabe? Tem pessoas que não sabem lidar com esse tipo de coisa, tem pessoas que não têm paciência para levar na esportiva e parte mesmo para ignorância.
Só que eu sei relatos aqui, não são relatos na verdade, a gente tem certeza de alguns fatos de que os portugueses, mais do que ninguém, eles deveriam entender essa questão da imigração, porque a gente sabe que Portugal, por exemplo, a grande parte da juventude portuguesa não vive em Portugal. Sabe, não estou dizendo que é a maioria, mas uma grande parcela dos portugueses, ao se formarem na faculdade ou em determinado período da vida, escolhem sair de Portugal para ir viver em outros países. Então, mais do que ninguém, eles deveriam entender essa questão dos imigrantes. Vamos deixar claro aqui nesse vídeo que eu sei que vão ter pessoas reclamando nos comentários. Eu não estou generalizando, eu estou falando de um fato que aconteceu pessoal, tá? Um fato que aconteceu comigo. Estou contando uma das vezes que me disseram essa frase. A verdade é que essa pessoa que me disse essa frase, toda discussão praticamente ela me falava isso. E eu respondi exatamente da mesma forma que eu contei para vocês alguns minutos atrás. Então, assim, existe sim, tá? Existe sim essa frase aqui em Portugal, existe esses casos de xenofobia. Existe, e não é xenofobia só contra brasileiros, tá? O nosso público aqui do canal é brasileiro, mas existe xenofobia contra os asiáticos, contra os chineses, existe xenofobia contra os indianos, né? Principalmente lá na região de Lisboa ali, né? Africanos também, os africanos já entram no nível de racismo aí, já tem uma outra nomenclatura. E basicamente assim, quem tá vindo para cá, quem tá vindo do Brasil para cá, quem tem a intenção de morar aqui, tem que ter meio que um jogo de cintura para lidar com essas situações, porque são situações que sim, vão acontecer. Muita gente que pergunta pra gente sobre essas situações, não só dessas que eu tô falando no vídeo, mas também sobre orientação sexual, sobre tatuagem, sobre idade, né, sobre vir para cá na terceira idade. Gente, isso tudo acontece. Alguns em maior proporção, outros em menores proporções, mas sim acontece. E esse caso explícito de xenofobia, sim, acontece com muita frequência. Já aconteceu comigo, com a Carol, com amigos, mais de uma vez. Mais de duas, mais de três, acho que mais de 5. Né? E a gente, com o tempo, a gente tem que aprender a lidar com isso. Uma coisa é certa, né? Depois que a minha situação estava regularizada aqui em Portugal, que eu já tinha tudo certinho, eu já não respondia tão educadamente não, tá? Vou admitir para vocês aqui. Me desculpem os meus amigos portugueses, me desculpem os portugueses que acompanham a gente, mas esse tipo de frase não é o tipo de frase que ninguém deveria falar para ninguém, tá? Essa coisa de volta para tua terra. A pessoa escolheu vir morar aqui, sabe? A pessoa contribui com o país, a gente trabalha. Ano passado, a nação imigrante aqui em Portugal rendeu mais de 750 milhões de euros para os cofres da segurança social aqui de Portugal. Então, assim, sim, os imigrantes, eles são importantes. Da mesma forma que os portugueses que emigraram para a França, que emigraram para o Reino Unido, para a América, para Luxemburgo, que tem uma nação imigrante gigantesca portuguesa, sabe? Eles são respeitados lá. Então, assim, nada mais justo do que os brasileiros serem respeitados aqui. Não somente os brasileiros, mas também os asiáticos, indianos, africanos, etc. A gente tem que aprender a conviver, dar importância a cada pessoa que existe. Então, assim, você tá vindo do Brasil? Sim, se prepare, você vai precisar lidar com esse tipo de coisa. Tá? A gente está contando aqui a nossa experiência para que você já venha preparado. Então, já é coisa que você não precisa mais perguntar, tá? Porque a gente já tem vídeo explicando. Volta para a tua terra. Acostume-se a ouvir isso, porque você vai ouvir isso com uma certa frequência. Tendo você paciência ou não. E aí, você vai ter que trabalhar isso, a forma que você vai responder isso, porque pode complicar ou não a sua vida. Tá bem? Beleza, galera? Basicamente a mensagem de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido, sabe? Eu sei que muitos amigos portugueses não vão concordar, não vão gostar, vão ficar irritados, alguns vão me xingar aqui, mas eu tô contando um fato pessoal, algo que aconteceu comigo e que aconteceu com outras pessoas próximas a mim. Até por isso que eu senti a necessidade de vir aqui falar sobre isso, tá? Não vamos dizer que não existe, porque existe sim, tá? São fatos que acontecem aqui diariamente em Portugal. Tá ok? Você aceitando ou não. Então, eu peço educação a todos que foram comentar aqui, mas deixa aqui pra gente, falando se você já sofreu algum tipo de situação
dessas que eu falei aqui, tá? Se você já sofreu com algum tipo de discriminação, alguma coisa do tipo, só para a gente ter noção da quantidade de pessoas que já passaram por isso, tá bem? Deixe seu comentário aqui, deixa eu curtir no vídeo também, e se você quiser compartilhar, tá? Vai ajudar bastante o Casal Buscapé. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Aqui do canal do Casal Buscapé. Grande abraço, galera. Valeu, tchau.